A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta madrugada de hoje, né? Madrugada 14 do 4 de 2024. Eu sempre falo, eu estou no meu Facebook, YouTube e WhatsApp. Vamos lá, em Atos capítulo 19, terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em quem sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Jeová. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Jeová, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Escoronjo-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assoerando-se de 2, pôde mais do que ele, de tal maneira que nus e ferido fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam a arte mágica trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vede e ouve que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venceram a ser destruída. A Ásia e o mundo veneram a ser destruída, né? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade,
e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os judeus para adiante. Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo, da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos apraqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos nem blasfema da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há preconcílios que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguardes em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então agora nós vamos agradecer, né, meu irmão, minha irmã e meu amigo, minha amiga, e fala da terceira viagem missionária de Paulo, prega o evangelho em Efésios e tumulto excitado por Demétrio, né? Tudo isso aí nós aprendeu aqui, né? Falando aí, né? Então é isso aí. E outra coisa que eu vou falar aqui, presta atenção no versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorendo-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Efeso, tanto judeu como grego, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. E presta atenção nessa palavra aqui também. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então, mas isso aqui é importante, meu irmão, minha irmã, que o espírito maligno, o diabo conhece quem é de Jesus e quem não é de Jesus. O diabo conhece quem é de Jeová e quem não é. Entendeu? O diabo conhece quem é do Espírito Santo e quem não é. O diabo conhece quem é da Trindade e quem não é da Trindade, tá vendo? Até o diabo conhece os falsos profetas, tá vendo? Os falsos profetas não têm poder sobre o maligno, de expulsar o maligno. Por quê? O próprio diabo já disse aqui, respondendo, porém, o espírito maligno, que é o diabo, disse: conheço a Jesus, tá vendo? Jesus existe, tá vendo? E bem sei quem é Paulo. Ele conhece o pastor verdadeiro e ele conhece quem é o pastor verdadeiro também, tá vendo? Bem sei quem é Paulo. Conhece o pastor e o nome. Mas vós, quem sois? Tá vendo? Os falsos, falou para os falsos profetas, falsos missionários que não tem poder nenhum, que não anda na verdade. Ela, mas vós, quem sois? E o diabo deu um couro nesses aqui que estava querendo passar Paulo, né? Querendo passar a verdade. Ninguém passa a verdade. É igual a igreja aqui, ninguém passa a igreja a verdade. Ninguém passa a minha vida, porque eu falo a verdade, ninguém passa. Entendeu? Porque esses aqui, e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Prestou bem atenção, né? Entendeu? E presta atenção no versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes,
tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Está vendo, meu irmão, minha irmã? Por isso que é bom andar na verdade. Quem andar na verdade, o diabo vai embora. Igual eu tenho poder para expulsar o mal para o mal embora também, né? É isso aí. Mas quem é falso profeta e quem quer passar o pastor verdadeiro nunca vai conseguir, né? Quem anda na verdade, nenhum falso profeta nunca vai passar. É isso aí. Nem falso profeta e nem ninguém vai passar, né? Eu já falei para vocês que Jesus conhece quem é dele, os escolhidos que vai entrar lá em cima, né? É isso aí, vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecendo por esse culto nessa madrugada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, hein?